gente, esse é mais um vídeo do Cine 7 e está aberta a temporada de séries. Você já se perguntou por que existem tantos livros que viram filmes e livros que viram seriados? Nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre adaptações literárias que passaram para séries e filmes. E nós estamos aqui com a nossa convidada especial, nossa amiga Cecília, do Vírgulas Cardeais, que vai falar com a gente um pouco sobre a cultura da adaptação. Então, para começar, a gente se pergunta por que existem tantas obras que são adaptadas para o cinema e para a televisão? O que tu acha, Cecília? Então, eu acho que a questão da adaptação ela vai muito além da relação entre literatura e audiovisual no geral. Porque se a gente parar para pensar, toda e qualquer narrativa ela começa de uma narrativa ou ela tem elementos de uma narrativa anterior. Os próprios mitos são base narrativa de basicamente tudo que a gente conhece em questão de narrativa. No caso de Pigmalião, por exemplo, é um mito grego ancestral que tem a ver com deuses, enfim, uma lógica completamente antiga, mas que até hoje se reproduz em narrativas, principalmente no cinema. O My Fair Lady, por exemplo, e muitos outros filmes que tem a mulher nesse lugar de ser perfeita e acabar sendo um escada do protagonista, acaba sendo uma herança de Pigmalião. E não deixa de ser uma adaptação do mito, claro que passada já por vários outros processos de adaptação. E a questão de tradução intersemiótica também, né? A própria tradução intersemiótica prevê que na tradução se tem um produto novo. Por mais que se baseie no produto original, o produto resultante é um produto independente do original. Isso é um lance muito legal porque a gente fica pensando na ideia de autores. Então a nossa maior discussão quando pensa numa adaptação é que quer que seja exatamente igual, ou então que não perca aqueles elementos que a gente tanto ama como fã. Porque o incômodo da adaptação está mais ligado para essa questão do fã. E justamente nessa tradução que a Cecília falou, na verdade é até favorável que existam perdas e ganhos, porque nada deve ser igual. A gente sai de uma linguagem, às vezes, que é um livro, que é muito descritiva, que é uma literatura com palavras, e vai para uma coisa que é áudio e vídeo. Então, muitas vezes, o que é interessante no livro pode não ser interessante na série ou no filme, e a gente não sabe muito lidar com essa diferença, né? E aí entra a questão do autor, né? A gente tem dois autores diferentes que vão criar obras diferentes partindo de um mesmo ponto. E eu acho que uma boa adaptação, ela sempre tem espaço para criação. Se ela não tiver esse espaço, se ela não se permitir ter esse espaço, ela não é uma adaptação, ela é basicamente Uma réplica. Uma réplica, contar a mesma história. Principalmente quando se fala de uma adaptação, de uma tradução entre linguagens. Quando a gente pega um livro e transporta para outra linguagem, é outra lógica, como a Rebeca falou. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. E para algumas coisas funcionarem é preciso ter mudança. É preciso que essas mudanças aconteçam e que aconteçam de forma criativa. Se essas mudanças acontecerem sem uma justificativa plausível, elas são vazias. E a gente tem um exemplo clássico disso, que é a questão de Game of Thrones, quando a gente tem ali na primeira temporada a cena do estupro da Daenerys. Na Guerra dos Tronos, a cena não é assim. E mesmo que fosse um estupro, quando a gente vê visualmente, graficamente, o corpo da atriz, como eles escolhem fazer essa situação, é totalmente diferente. Existem outras situações que são feitas por meio do áudio ou por outros tipos de ângulos e cenas, mas nessa em específico, eles escolhem uma coisa muito gráfica, um ângulo que mostra totalmente o personagem e a deixa totalmente exposta. Então isso é incômodo. Por que as adaptações incomodam? Eu acho que é porque as pessoas não conseguem, primeiro, no senso comum, entender essa necessidade de criação no processo criativo para transformação. E no caso de produtos mais comerciais, como é o caso de Game of Thrones, né, tem uma lógica muito financeira por trás daquilo, monetária. E às vezes essa lógica se sobrepõe ao processo criativo, se sobrepõe à qualidade, à elegância do conteúdo, enfim. Então acho que nesse caso cabe sim crítica, como eu falei. Agora, muda. Porque muitas dessas mudanças, como é o caso do estupro da Daenerys, como é o caso, por exemplo, vou dar um outro exemplo que me incomodou muito. Em Harry Potter, no Harry Potter e a Pedra Filosofal primeiro, no livro, existe, na parte que eles estão entrando para chegar na parte onde está a Pedra Filosofal, eles passam por várias etapas e cada um dos três, né, o Harry, o Ron e a Hermione, tem mais ou menos uma missão específica para cada um resolver. No livro, o último é da Hermione, que é um desafio de lógica. E é um desafio que, sinceramente, de todos os desafios que passaram por lá, era mais fácil de fazer, porque era um desafio de poções. No filme isso foi cortado abruptamente, sem explicação nenhuma. Era a parte mais interessante, porque no livro ele fala que é aí que dá uma reviravolta no personagem da Hermione, porque até então ela só era vista como uma menina
chatinha, era muito snob, e ali ela entende que a inteligência dela era diferente das outras. E no filme não tem isso. E isso é uma coisa que me incomoda, porque até hoje eu não consigo encontrar um significado para essa mudança. Enquanto tem outras que acontecem que são muito legais. Por exemplo, é uma adaptação quase literal do livro, que é Capitu, da Globo, que é baseada no Docasmurro, e que a adaptação visual e sonora, ela tem elementos contemporâneos muito fortes. A Letícia Persílios, que faz a Capitu, ela tinha uma tatuagem gigante aqui de uma bromélia, assim. E eu lembro que me marcou muito, porque o figurino todo de época, toda aquela coisa meio sépia, assim, na fotografia, e deixaram a tatuagem dela, falaram, vai lá. Deixaram a tatuagem, eu lembro que em alguns momentos chegou a aparecer até uma MP3, uma coisa assim, nos cenários. Não era coisa que ficava na frente, mas que dava um tom meio contemporâneo, não deixava aquela coisa tão chapada, tão tipo minissérie de época. Tinha aquele elemento de criação em outro aspecto que não era tanto texto, mas tinha. E por mais que o texto tenha continuado igual, era um valor a mais aquela obra, sabe? Então, Sim, e a gente também sempre tem que pensar que essas adaptações para o cinema e para as séries envolvem muito mais gente. Às vezes um livro tem a editora do livro, o autor, tudo mais. Mas quando a gente fala de um filme, por exemplo, tem os diretores, tem os roteiristas, principalmente nas séries que tem vários roteiristas e diretores por episódios, e às vezes também tem o estúdio, a emissora que também manda muito nessa questão comercial. Então são vários fatores que entram ali, além da pessoa que está escrevendo, da pessoa que está vendo. A gente precisa tocar num ponto sobre a adaptação, que é a questão do formato. Nós temos séries, vários produtos audiovisuais, mas será que todos eles poderiam render boas adaptações? A gente traz como exemplo Millennium, a série Millennium escrita pelo Stieg Larsson, que para o cinema não sei se funcionou muito bem. Na Suécia realizaram 3 filmes baseados nos 3 livros, que foi bem mais eficaz do que o projeto nos Estados Unidos, né? Que a gente teve ali à frente o David Fincher, mas funcionaria melhor se fosse uma série. Se fosse uma série inspirada na personagem da Elizabeth Salander. É tanto que depois o Fred Álvares assumiu o projeto, né? E fez uma personagem completamente diferente do que a gente tinha nos livros, do que a gente viu lá com a Rooney Mara. E se fosse uma série? Por que não dá prosseguimento a uma série com as aventuras de Blanca Vista Salander? Poderia ficar bem mais interessante e concluir lá a decalogia que era o plano do Stieg Larsson. Mas não foi só Millennium que passou por isso, a gente também tem outros exemplos que não deram tão certo. E aí, Cecília, qual pra ti ficou assim, deu ruim? Assim, clássico, popzão, acho que o primeiro Percy Jackson nos últimos anos, porque quando estreou, eu comprei o livro assim, super inadvertidamente, eu comprei assim porque eu achei legal, tipo, não sabia nada, o marketing não tinha chegado em mim ainda. E aí eu comprei o livro, me apaixonei, comprei o primeiro, acompanhei todos os lançamentos e tal. E aí quando apareceu o filme, fui também numa fã de ver o filme que tinha todas as... Tu foi também de Acampamento Meio Sangue assistir? Não, porque como eu falei, o marketing não tinha chegado ainda nessa aqui. época, assim, no início não tinha muito essa organização dos grupos ainda. Sim, e eu era um adolescente bem chatinho. E aí, no caso, eu fui super animada pra ver o filme e tal. O filme extremamente ruim. Não tem outra, porque assim, ele repete muita coisa do livro, sim, ele é fiel ao livro, mas, como eu falei, eu acho que faltou alguma coisa nova, sabe? Alguma liberdade criativa maior, alguém, um roteiro melhor. Tu falas isso do primeiro Percy Jackson, né? Do segundo eu não gosto nem do livro, mas o filme também tá ruim. Eu acho que foi um desastre, até porque na época, quando o Percy Jackson estourou, mas já foi uma época que Harry Potter tava começando já a, tipo, dar o seu adeus de cinema, enfim, já não tinha aquele marketing todo em relação à venda de livros e tal. Quer dizer, ainda tem, né? Mas não tinha como era nos lançamentos. E aí vinha Percy Jackson na promessa de ser o novo Harry Potter. Eu lembro que as críticas na época eram todas tipo, é esse que vai ser o novo Harry Potter? E foi um fracasso, gente. Eu fiquei muito triste, porque realmente o livro é muito bom, a história é muito legal. Tanto que depois eu abandonei o Rick Riordan, assim. Ele até fez umas continuações, assim, de Percy Jackson, mas assim, eu acho que os filmes foram bem abaixo do que os livros mereceriam.
E é interessante o que ela disse, porque ela falou, foi bem fiel, o primeiro livro foi bem fiel, mas ainda faltou vários momentos que não tem no filme. Então talvez uma série poderia abordar esses momentos, mostrar essa relação de personagens. Tem vários momentos icônicos que não mostraram no filme e poderiam caber perfeitamente numa série. Mas eu acho também que falta um pouquinho de primor mesmo estético, sabe? Acho que eles foram tanto também no afã de aproveitar o gancho de Harry Potter saindo e tentar ser o novo cânone da cultura pop, que eles se ferraram, ficou um filme mal feito. Mas aproveitando essa questão do Percy Jackson, que poderia envelhecer um bom filme, a gente tem agora o Fronteiras do Universo, né? Que teve um filme que teve bastante polêmica na época, por causa da Igreja Católica, que ele criticava como o funcionamento da igreja. E agora a HBO comprou os direitos e vai ter a série lançada até o final desse ano. E a gente pode ver essa mudança, né? Pode não dar certo como um projeto, como um formato, mas pode dar certo em outro formato. Mas o contrário, não é só filme que daria uma série melhor, as séries que poderiam ser resumidas e fornecer filmes melhores. E um exemplo disso está na própria HBO, que é o Sharp Objects. É uma série de 8 episódios, mas que poderia se resumir num filme. Porque ali os episódios do meio mesmo, do quarto até o sexto, é só uma encheção de linguiça. É muito bonito porque HBO, né, Mark Valu, mas fica a ausência no meio, fica uma falta, que poderia ser resumida no filme, já que o livro da Gillian Flynn é um livro curto e que não abre espaço para uma segunda temporada, cara. E assim, para sair desse campo mais hipotético, assim, de que poderia ter sido, eu acho que um bom exemplo, porque tem os dois formatos e um claramente ficou muito melhor que o outro. E a obra também vai envelhecer melhor nesse formato, é Desventuras em Série. Também foi uma obra que veio junto com o Harry Potter, basicamente contemporâneo ao lançamento. Ia para o mesmo público, mas que não ficou, não foi acolhida também com todo esse carinho dos fãs e tal. Eu até entendo não ter tido toda essa empatia, porque é uma história meio diferente, eu acho, diferente do que as pessoas já estavam mais acostumadas, e principalmente se tratando de crianças. Porque o nome já é Desventuras em Série, já sabe que eles vão sofrer. E eles sofrem, tipo, não é um título irônico. As coisas realmente acontecem. No início tu até acha que no final vai se resolver. Não vai, assim, não vai. Tem coisa que não vai se resolver, tem coisa que até se resolve, mas no geral não se resolve. E tem o filme de 2004, que é com Jim Carrey, que faz o Conde Olaf. O filme, eles tiveram a brilhante ideia, não sei por que eles fizeram isso, eu realmente não entendi, de pegar 4 livros e botar tudo num filme só. E não tinha como dar certo isso. Dá pra ver isso muito na série. Na série ficou, a cada 2 episódios é um livro. E é uma série muito estética, tem um primor assim, estético muito grande. Todas as ambientações são criadas assim, parece que eles passaram anos fazendo cada ambientação, porque é muito bonito. As cores mudam, os ambientes mudam, as caracterizações mudam. No filme não tinha tempo pra fazer isso. Tem 4 livros e acho que termina no Lago das Sanguessugas, o filme, eu acho. Que tu vais ver na série, acho que é a ambientação assim mais tenebrosa, porque é um porto, passa de noite, a tia deles, ela tem transtorno pós-traumático. É uma coisa muito fechada. Eles tentaram diminuir isso pra ser um quarto de filme. Eu acho que o filme, essa questão que tu falaste do apuro técnico mesmo, que o filme também não tem esse cuidado. Não querendo criticar as obras da Globo, porque ficou uma coisa muito... Hoje é Dia de Maria. Tem uma pegada. Mas Hoje é Dia de Maria e Meu Pedacinho de Chão, que é uma novela que eu gosto muito, são obras que têm essa pegada para o público infantil, mas tu vê que a construção delas é uma construção reciclada, são produtos lúdicos, mas não tem aquele primor técnico que a gente espera. Eu gosto do formato de minissérie, eu acho que não só a Globo, eu acho que talvez... Eu tenho muita curiosidade de ver muita coisa em minissérie, eu acho que é um formato que para adaptação funciona muito bem. Até porque o Brasil, né, fazendo algumas coisas tipo formato de crônica, é muito brasileiro. O brasileiro tem empatia com esse tipo de formato textual. E eu acho que essa narrativa fragmentada, ela também funciona bem em alguns, nesse formato de minissérie. Que é o que a HBO tem investido, né? Fez isso com o Sharp Objects, fez isso com Big Little Lies, que vai ter essa segunda temporada, tem a segunda temporada, mas nós não sabemos muito o que esperar, porque é uma criação basicamente pro audiovisual. Como não tem o aparato do livro, pode ficar muito bom ou pode ficar muito ruim também. E para finalizar o vídeo, a gente se pergunta quais obras dariam boas adaptações.
Eu particularmente gostaria muito de ver os livros da Jane Austen numa série antológica. Acho que cada temporada poderia ser um livro e aí ver melhor a relação dos personagens, acho que seria muito mais bem aprofundado. Apesar de gostar dos filmes também que já foram feitos. Eu tenho muita curiosidade para ver de romance, eu tenho muita curiosidade de ver Capitães da Areia como série. Já foram feitos alguns filmes, eu acho que tem 2, mas tem um mais recente que é até dirigido pela Cecília Amado, mas eu acho que como série funcionaria melhor. Eu acho que até os elementos talvez meio Orange is the New Black, assim, de aprofundar um personagem ou 2 personagens por episódio, eu acho que seria muito legal Capitães da Areia. E eu também tenho muita curiosidade de ver textos não romances, contos, crônicas, livros de poesia que poderiam ser adaptados e tem muita margem para criatividade aí, porque tem 300 interpretações de uma só poesia, às vezes fazer uma série com várias interpretações de diretores diferentes sobre a mesma poesia, eu acho que esse tipo de coisa também seria bem interessante de ser feito. A série que eu gostaria de ver, o livro que eu gostaria de ver numa série, ela já foi adaptada, né? Que é Amiga Genial. Pra mim é uma adaptação, assim, eu diria que perfeita, mas eu gosto muito da tetralogia napolitana, como a Elena Ferrante trabalha a questão da mulher em várias etapas ali da história italiana. E eu tô muito ansiosa pra segunda temporada de Amiga Genial, porque a história do novo sobrenome, pra mim, é o melhor livro dentro da tetralogia. E eu quero ver o embate ali entre Lila, Lenu e Nino Sarratori. Vamos ver o que vai sair daí. Então é isso, gente. Queremos agradecer a nossa amiga Cecília. Muito obrigada. Dizer pra vocês se ligarem nos textos que ela faz lá no Cine 7, darem uma olhadinha também no canal dela no YouTube, que é Vídeos do Vírgulas Cardeais. E diz pra gente qual livro você gostaria de ver adaptado, ou então qual adaptação é a sua favorita. Coloca aqui nos comentários. É isso, gente. Se inscreva no nosso canal, assine o cine7.com.br e até a próxima.